Iniciando aqui a terceira parte do nosso mini treinamento de hoje, que fala sobre, eu estou destacando aí como orar. Por quê, senhores? Porque primeiro a Bíblia fala que a gente não sabe orar. O que a gente encontra na sociedade? O próprio censo, né, diz que o Brasil é um país cristão. Bom, falar que é cristão é nominal para mim. O que eu estou colocando aqui é, será que nós somos cristãos mesmo? Todo dia eu pergunto isso para mim. Será que eu estou sendo um cristão verdadeiro? Então, eu sempre lembro que a palavra cristão está ligada a um pequeno Cristo. Bom, se eu sou cristão, então, a palavra cristão é pequeno Cristo, então tem um pequeno Cristo em mim. Quando eu falo pequeno Cristo, eu sugiro que esse pequeno Cristo devia de crescer. Né? É muito claro a Bíblia que no novo nascimento nasce esse Cristo em mim. Nasce a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito da habitação e da filiação. Aí eu passo a ser filho de Deus. Aí eu paro e penso, poxa, eu sou filho de Deus? Se eu sou filho de Deus, por que eu fico tão preocupado, tão ansioso com as coisas? Por que eu preciso tanto de coisas do mundo? Sou filho de Deus. Porque eu preciso escutar Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus através do Espírito Santo, porque ele habita você. Então, se essas coisas que eu estou falando você acredita, é porque você é cristão. Agora, você, como está seu relacionamento com o Espírito Santo? Aí é o como orar. Como orar é menos falar e mais ouvir. Ouvir o Espírito Santo. Por exemplo, de ontem para hoje, alguma coisa aconteceu ontem, que me incomodou, eu estou incomodado. Né? E eu preciso descobrir porque eu estou incomodado para tomar uma atitude. Então, se eu estou incomodado, é porque o Espírito Santo está me incomodando por alguma coisa errada que eu fiz. Eu preciso descobrir essa coisa errada. E aí tomar uma atitude, que é o que ele está querendo que eu tome. Tome essa atitude. E aí, para vocês que estão me ouvindo, muitos de vocês, a maioria, né, vão achar que eu sou louco. Né? A gente podia até dizer, não, ele fala com ele mesmo. Né? Mas essa que é a verdade da vida espiritual. Vida espiritual é espiritual, você não vê, não pega, não ouve. Não ouve com esse ouvido, não vê com esses olhos, mas com os olhos e com o ouvido do coração você vê e ouve. Porque isso se chama de revelação. Foi revelado a coisa. E quem revela é o Espírito Santo, ele habita o coração, ele revela. E ele revela para cada um com propósitos para cada um. Bom, e como que a gente estuda isso aqui? Como eu comprovo isso para vocês? Né? E para mim também, todo dia, estudando a palavra de Deus. E aqui então eu trago um vídeo, né? Eu já tenho estudado há alguns meses, né? Porque eu quero que vocês, né? Assim como eu faço, vai ouvir o vídeo. Então a gente ouve um trechinho. Mas o que seria bom para todos nós é que vocês fossem ouvir o vídeo. Né? Tem uma série de vídeos e todo curso que nós temos, eu ponho os vídeos lá. Então você procura o curso dessa quinzena. Assim como tem os de trás, né? Nós já tivemos esse ano o curso de problema geotécnico, terraplanagem, e esse é o terceiro, né? Power off. Opa, não era para acontecer isso. Power on. Esse era o terceiro, Connected. que vai poder, então, desculpa, esse é o terceiro curso, e que lá tem, então, esse vídeo. Então, vamos escutar o vídeo, espero que saia o som aqui. Trabalhando nas nossas almas. Então não foi por menos que certo o Senhor disse: não há doença mais maléfica na vida cristã do que introspecção. Mata a vida da fé. É a jornada com o Senhor. Fé é olhar para outro. Fé é olhar para fora. Quanto mais da beleza de Cristo vemos, mais nós vemos aquilo que é necessário ver sobre nós. Nos passos que vamos dar futuramente nesses dias, Senhor permitir, vamos entrar um pouco mais detalhes nisso. Quando Paulo aborda ali em Filipenses a verdadeira circuncisão. Adoram Deus no Espírito, se gloriam
Cristo, estão vendo quem Ele é, olhos iluminados, contemplando as glórias e perfeições do Senhor. Então, adoram Deus no Espírito, se gloriam em Cristo, não em si, se gloriam em Cristo e não confiam na carne. Irmãos, a única maneira de conhecermos os contornos serpenteantes que essa nossa carne tem é olharmos para Ele. Se tentarmos conhecer isso fazendo autoexame, nós estamos aniquilados. É na tua luz vemos a luz, porque em ti está o manancial da vida. Então, está aí o quarto elemento, essa profunda introspecção. Agora, eu listei uns resultados aqui, e eu queria citar para os irmãos. Nós vamos terminar com eles, não vou explicar nada sobre eles, não. Faça você o seu exercício. Para mim, são os resultados mais óbvios da introspecção e não poderia deixar de ser os mais terríveis. E veja, primeiro resultado de uma vida introspectiva: angústias. Senhores, eu vou falar um pouquinho dessa introspecção, mas antes eu vou escutar o que ele está falando, quais são esses aspectos da introspecção. E depois dele eu respondo essas questões. Muitas vezes aquela angústia volante. Sabe o que é angústia volante? É que você não sabe de onde veio nem para onde vai. Você só diz, estou angustiado, eu não sei, uma angústia. Né? Irmãs não são especialistas em falar isso para seus maridos, né? Estou com uma angústia hoje, não é assim? Chama angústia volante. Angústia sem causa. Sabe qual é a causa? Introspecção. Então, primeira causa, a primeira consequência, a angústia. Segunda, também muito óbvia, instabilidade espiritual. Não dá, irmãos, para termos uma vida constante com o Senhor, andando de modo introspectivo, consultando a nós mesmos o tempo todo. E você, a terceira característica, vou citá-la para exemplificar com a ilustração que eu ia dar: incapacidade de se envolver com outras pessoas. O introspectivo é incapaz de se envolver, porque ele pensa em si o tempo todo. Ele pensa no que ele falou e no que ele não falou, no que ele fez e no que ele não fez, no que ele devia e no que ele não devia ter feito, pensado ou falado. Não é? Ele é o centro de todas as coisas. Isso é o introspectivo. Né? E todos nós, por natureza, digamos assim, estamos nesse laço, porque o pecado fez isso conosco. O pecado nos introverteu. Não é? Então, está aí, terceiro, incapacidade de se envolver. Como podemos viver a vida daqui? Acho que eu vou parar para aí, olha. Nós somos introspectivos porque o pecado nos causou isso. Então, Adão e Eva lá no Éden, ao desobedecerem com Deus, cortaram o relacionamento espiritual com Deus, porque Deus é espírito. Cortaram o relacionamento. Ao cortar o relacionamento, toda a raça humana caiu nesse pecado de não ser guiado por Deus. Só que com a vinda de Cristo, então é derramado em nós o Espírito Santo, em todo mundo, mas a pessoa precisa escolher estar em Cristo, ser guiado pelo Espírito Santo, nascer de novo. E quando a pessoa não faz isso, ela fica introspectiva. Ela era introspectiva, não nasceu de novo, ela não tem a chance de deixar de ser introspectiva. Agora, falando de uma outra forma, eu quero dizer o seguinte, muito simples. Se você realmente é um cristão verdadeiro, você não tem o que reclamar, você tem que só agradecer. Jesus Cristo viu 2000 anos para te salvar, para ter uma vida espiritual, para ter uma vida eterna, para ter uma comunhão com a Trindade, né? E, portanto, ser filho de Deus. Então, o que você está reclamando? O que você tem agora é orar. Por isso que o tema dessa terceira porta é destacado lá como orar. Orar é escutar o Espírito Santo e obedecê-lo. Que foi exatamente o que lá no Éden não foi feito adequadamente. Obedecer o que Deus falou para Adão e Eva, para não comer a toda a árvore. Eles foram lá e comeram. Então,
essa desobediência, quando eu tenho uma intenção aqui no meu coração de desobedecer, é por causa do pecado. E quando eu tenho uma intenção de obedecer a Deus, como que eu vou obedecer a Deus se ele é espírito? Vida espiritual é o que a gente trabalha aqui na academia. E trabalha também na empresa. Porque até todo lugar eu tenho que viver em vida espiritual. Não é só ir lá numa edificação que se chama erroneamente de igreja, que não é, porque a igreja é orgânica, a igreja não é uma edificação, né? Então, esse é outro erro da humanidade. Mas, enfim, senhores, qualquer dúvida, pega a dúvida, ouça os vídeos que a gente está propondo, venha para o workshop, eu tenho o maior interesse, por isso que a gente faz lives quinta, sexta, sábado, às 19 horas, e depois domingo e sábado e domingo às 10 horas. Porque meu objetivo de vida é passar, testemunhar Cristo para vocês. Se não fosse ele na minha vida não valia nada. Então é isso. Até daqui a pouco. Então, se Deus quiser, para quem trabalha conosco. Tchau, tchau.